muito bem-vindos a bordo do nosso canal Flights and Drums. Hoje, mais um dia do quadro que faz muito sucesso no canal, que é a história do comandante. Hoje eu vou contar uma história para vocês que não necessariamente aconteceu comigo, mas aconteceu comigo, mas não foi comigo. O que aconteceu? Aconteceu conosco, vamos dizer assim. Estávamos numa chave de voo. Essa chave eu acho que durou 4 ou 5 dias, costuma durar muito isso. E a gente ia fazer a última etapa do dia, que seria um bate-volta Macapá. Então seria Belém, Macapá, Macapá, Belém. E eu não sei por que geralmente ou rotineiramente as piores coisas, onde se tem mais problema, acontece no final da jornada do trabalho ou no final de cada dia de voo. Não consigo explicar. Talvez por causa de quê? Talvez porque a gente acha que está chegando no final do expediente, vamos dizer assim, né? Na hora de bater o cartão ali, fechar o escritório, e a gente começa a relaxar, a gente começa a ficar menos atento e tal. Mas vamos lá. Na penúltima etapa do dia, estava eu com o copiloto na cabine, já voei com ele algumas vezes, é um grande amigo que eu tenho, não vou dizer o nome porque não veio o caso, o interessante é a história. Quando nós decolamos de Belém, eu decolei de Belém, em direção a Macapá, e ele falou comigo assim: comandante, não tô me sentindo bem, tô meio enjoado e tal, não sei se foi alguma coisa que eu comi no almoço aqui em Belém, não sei se foi alguma coisa que eu comi no avião e tal. Olhei pra ele e falei: cara, como é que você tá? Tá bom? Tá ruim? Eu tô meio enjoado. Falei: então pode ficar mais tranquilo aí que a gente vai voando aqui, já tá terminando. Quando a gente tava chegando em Macapá, ele falou: comandante, eu tô bem enjoado aqui, faz o seguinte, eu vou ali no banheiro chamar o Juca. Chamar o Juca. Então vai lá, tal, veio a comissária, você entrou, trocamos e tal, fizemos todo aquele bloqueio ali que a empresa solicita e tal. Ele voltou, nós posamos, eu vi que ele tava assim, com a cara meio ruinzinha e tal, mas vambora, como é que você tá, velho? Tá bem? Não, tô bem sim e tal. Desembarquei os passageiros, falei com ele novamente, falei: cara, vamos ver, se for o caso a gente para aqui, a gente vai no médico, olha o que você comeu, não sei o que e tal. Ele falou que tava ok, a gente também tem que acreditar nas pessoas, né, no dizer delas, né, até certo ponto. O embarque veio, embarcamos, fechamos as portas, dentro do que tem que fazer e tal, e sentamos as periquitas novamente. Quando eu tava decolando, eu vi que ele deu meio que uma bambeada de pescoço assim, né? Só que eu tava atento e tal, olhei pro lado assim, achei que ele tava brincando comigo. E quando eu pedi o flap, a redução de velocidade de flap, ele meio que não entendia e tal. Aí eu olhei pra ele tava assim, branco, suando frio. Eu falei: velhinho, como é que você tá e tal? Reduzi os flaps, tal coisa. Ele tava consciente, mas tava passando muito mal. Muito mal. Chamei a comissária correndo, ela veio, eu trouxe um sacão de lixo enorme para ele conseguia segurar, mas estava assim tal, vomitou algumas vezes. Isso é uma pane que chama Pilot Incapacitation. Traduzindo para o português, é um dos pilotos não está mais em condições de operar a aeronave. E, inclusive, a gente treina isso nos simuladores. Os copilotos são até mais obrigados a treinar isso nos simuladores do que os comandantes. Tem até duas situações, né? Quando o copiloto está operando e quando o comandante está operando. No simulador você faz tranquilamente e tal. Geralmente é um circuito de tráfego, o cara passa mal, você está descendo depois de uma despressurização, você tem que terminar o pouso sem ninguém te assessorando. Eu conversei com ele, falei: velho, faz o seguinte, arreda sua cadeira para trás, inclina o seu banco, fica deitadinho, fecha os olhos e deixa comigo. Eu estava com o Pilot Incapacitation e não estava, né? Mas é isso que agora eu queria deixar um parêntese. Por mais que você treine coisas no simulador, quando você está ao vivo e a cores, a coisa muda um pouco de figura. Primeiro, porque é um colega seu de trabalho. Segundo, que é um amigo seu. Então, você tende a deixar a emoção tomar conta deste evento, vamos dizer assim, né? Então, eu assumi o voo, falei para as meninas que o nosso colega estava passando mal, não sei o quê. Não precisamos, não alertei nada aos passageiros, porque o avião estava
totalmente sob controle e tal, mas de certa forma eu fiquei meio apreensivo, porque ele estava lá deitadinho assim, mais mais branco do que fantasma, suando frio e tal. Para variar, sempre lá em cima comigo acontecem essas coisas, mas também eu só pedia voo lá para cima, né? Eu gostava de voar muito lá para cima. Então a gente começa a fazer o que tem que fazer. Só que a carga de trabalho, o workload, ela dobra, vamos dizer assim, porque o seu colega está incapacitado, 100%, 10%, 50%, não está incapacitado, ele estava ali e não estava podendo me auxiliar. Então você tem que fazer afonia, você tem que falar com passageiros, você tem que falar com a manutenção, você tem que falar com a comissária, você tem que fazer o briefing. E o interessante é que você faz tudo isso em voz alta, como se tivesse a pessoa do seu lado consciente, 100% consciente. Como eu já tinha por praxe, né, em simuladores, qualquer pane que eu tenho, eu tento antecipar tudo que eu tenho que fazer para na hora da aproximação eu me preocupar somente com a aproximação, né? Então, eu vou pedir para voar um pouquinho mais baixo, porque, querendo ou não, a pressurização ela já traz um malefício grande para a gente que trabalha com esse negócio. Sobe, pressuriza, pousa, despressuriza. Ou seja, você pousa, aparece uma uva. Você decola, tá lá em cima, você parece uma uva passa. Então, uma hora que você fica assim, né? Enche, murcha, enche e murcha. Então, continuei o voo, né? Tentei voar o mais rápido possível. Falei para o centro amazônico que o meu colega estava passando mal e tal, não estava se sentindo bem, se ele podia me dar prioridade, me dar uma proa direta, né? E ele me deu, né? Entrou em contato com o controle de Belém e tal. Nesse meio tempo, ele vomitou algumas vezes, sabe? E a gente via que ele estava passando mal e ele ficou com vergonha. Eu falei com ele, cara, não tem que ter vergonha, não. Mete bronca, põe tudo pra fora, porque se você tá vomitando é porque o organismo tá falando que tem alguma coisa de errado com você aí, sabe? Então põe pra fora mesmo aí, vai-te embora. Mas era cada coisa que, meu Deus do céu. E o cheiro? Tem Deus, Padre, mas aí isso a gente não vai. A gente pula, né? Eu quero dizer é o seguinte, que com esse evento todo, a carga de trabalho de um dos pilotos, no caso eu, ficou maior, então você parece doido, né? Igual eu aqui falando aqui no telefone, parece doido, porque você faz o briefing em voz alta, então aqui nós estamos aqui com tanto de combustível, beleza, vamos fazer pouso com flap isso e assim, assim, assado, a pista lá é SSS, o procedimento tal, em caso de arremetida, vamos arremeter e tal, vamos conferir com o FMS aqui, tal e coisa, beleza? Beleza. Pega o checklist, vamos fazer o checklist em voz alta, como se tivesse a pessoa do nosso lado. Ele estava do meu lado, mas não estava em condições de me auxiliar. E a emoção toma, assim, te dá uma certa adrenalina, e o cara não tava mal, assim, quando ele conversava comigo, não, comandante, agora eu tô bem, eu consigo, falei, cara, fica quietinho aí, eu já comecei, agora eu vou terminar, porque também quando você começa uma coisa, e a coisa muda no meio, eu não gosto muito, então eu comecei, já me foquei que ele não tinha condições de me auxiliar, né? Na hora do pouso foi muito interessante, porque aí eu chamei a comissária, ela foi, amarrou ele direitinho, porque vai que ele desmaia na hora do pouso, e projeta o corpo para frente, então deixamos ele bem presinho lá, coitado, ele ficou tão preso que ficou marcado aqui, né, no ombro dele o cinto de ombro. Fizemos o pouso e tal, normal. Quando nós pousamos, ele estava muito fraco, né, branco, mas branco. Imagina um sujeito branco. Desembarcamos todos os passageiros e tal. Eu falei, agora você não vai sair daí, vamos pedir o serviço médico aqui do aeroporto para poder dar um auxílio, para te examinar, para ver se você pode ir para o hospital, para você pode ir para, né, tem que ir para o hospital, se você tem que ir para casa. E ambulância, tá, eles com muita dificuldade ele conseguiu sair da cabine andando, aí nós sentou ali na poltrona, primeira poltrona ali e tal, falando que queria ir embora, que não precisava, não sei o que, tá? A gente fica, né? A gente fica receoso em incomodar, em atrapalhar e tal. Os médicos vieram, na verdade os paramédicos vieram e acharam por bem levar ele pro hospital para poder ver. Já sabia que era uma indisposição estomacal, uma coisa que ele comeu que fez mal e beleza, né? Aí, gente, vem outro problema, porque a responsabilidade do comandante é com a
tripulação inteira, né? Então eu comecei a ver a situação das meninas, van para as meninas que estavam esperando a gente e tal. Só que a gente tinha que arranjar uma van para nos levar ao hospital, né? Aí eu tomei a decisão de pegar a van que já estava esperando a gente para levar para o hotel e levar a gente para o hospital, mas também não queria deixar as meninas sozinhas no aeroporto, que já era bem à noite e tal. Eu tive a brilhante ideia de chamar lá um despachante. O despachante se comprometeu comigo de ficar com as meninas, enquanto eu fui correndo, fui com ele para o hospital e tal. E no caminho do hospital ele foi melhorando, mas chegamos lá, aliás, um atendimento assim perfeito, colocaram ele no soro, e a gente começou a conversar, bater papo, ele começou a melhorar, vomitou mais algumas vezes, tomou uma injeção lá, esses negócios de antivômitos, esse negócio todo e tal. E a preocupação dele era o seguinte: eu vou conseguir continuar o voo amanhã ou não? Falei, cara, você não tem que preocupar com isso. Olha como é que o profissionalismo das pessoas ultrapassa, às vezes, muito mais do que deve ser ultrapassado, se é que tem que ser ultrapassado, né? Eu falei, cara, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é a tua saúde. E eu não saio desse hospital aqui enquanto não tiver uma resposta. Ou se você tiver que ficar internado, bem, beleza, eu ficarei com você, cancela tudo quanto é voo, chama a outra tripulação, assume, ou então a gente volta e se o médico te der ok, a gente continua o voo normalmente. Faltava acho que mais um dia ou 2 dias, isso eu não recordo. Ficamos lá no hospital até ele tomar o soro, né? Aquelas gotinhas pingando lá, demora pra dedéu. E no final das contas eu conversei com o médico, né? Ele teve sim uma crise estomacal muito grande, como é que chama? Uma intoxicação alimentar muito grande que proporcionou todo esse caos. Saímos do hospital já de manhã cedinha para assumir o voo poucas horas depois. Né? Então eu liguei para a escala, falei, ó, escala, tá acontecendo isso, isso, isso. Estão saindo do hospital agora, o meu copila tá, né? Precisa de descansar, eu também preciso de descansar. A escala também foi extremamente cortês. Por isso que eu falo, gente, quando a gente trata pessoas com cordialidade, com carinho, com amor, isso volta. Sabe? Então o cara falou comigo, então, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma tripulação, tá mais ou menos na mesma chave que o senhor, vou adiantar eles, né? Eles vão decolar um pouco antes, que eles chegaram um pouco antes de vocês, podem descansar um pouco mais, né? Vai dar o período de descanso que vocês precisam. Tá bom para você? Eu perguntei, velhinho, tá bom? Tá legal? Tá, liguei para as comissárias, meninas, tá acontecendo isso, tá beleza? Beleza. Então, a coisa, você vê que de uma indisposição que começou no voo de ida, virou todo um processo que teve que ter gerenciamento de outros setores, de vários setores da empresa, para que a coisa andasse conforme. Isso que eu acho muito legal, né? Então a gente saiu mais tarde, ele já estava melhor, na hora do almoço eu chamei ele para comer, ele tomou eu dei o canja, tomou uma canja lá, fomos voando, falei para ele tomar muita água, voei mais baixo e tal. Terminamos o voo, todos com segurança, todos alegres, saltitantes e felizes, né? Então eu costumo muito falar nos meus vídeos que até nos briefings que eu faço com a tripulação é o seguinte, pessoal, tudo que tiver acontecendo, por mais imbecil que a gente acha que fala, sabe? Se expresse, demonstre. Porque outro dia eu falei do grão de mostarda, né? Que está até na Bíblia. Um colega nosso do canal falou que adorou a ideia do grão de mostarda e aquela árvore gigantesca que agora me fugiu o nome. É mais fácil você pegar o problema pequenininho, né? Igual eu já vim acompanhando ele. Então imagina se ele não me fala nada, eu não percebo, o cara desmaia ali. Então, mais ou menos, a gente já estava esperando, o que eu já estava esperando, o que poderia acontecer. E eu falo muito isso nos meus briefings, pessoal, para as meninas principalmente, né? Qualquer coisa que vocês escutarem, acharem estranho, sabe, tiverem dúvida, leva lá para frente, né? Então o cara falou, eu faço esse voo aqui várias vezes e o avião tá meio estranho. Leva, pode ser uma bobagem, eu falo isso, pode ser uma bobagem muito grande, entra por um ouvido e sai por outro, ou não, pode ser uma coisa pequenininha, que pode se transformar numa bobagem gigantesca e o problema pode ser até
quase que insolúvel, né? Irresolvível. Me arranjo uma palavra para isso aí. Aí acho que é insolucionável. Não tem assim. Então, meus queridos, essa foi a história de hoje. Vou deixar um grande beijo. Ele sabe quem que é. Beijo. Tenho saudade de todos. Aliás, todos os copilotos que eu voei, eu tenho muita saudade. Quem sabe um dia, né? E, pessoal, ativem o sininho, deixem um like de vocês. A gente precisa muito desse incentivo de vocês. Ajudem a espalhar os vídeos. WhatsApp, Telegram, Facebook, Discord, Concorde, Semcorde, o que tiver jeito de espalhar, espalhem. Tá bom? Até a próxima vez. Fiquem com Deus. That's all, folks.